A paz do Senhor, irmãos queridos. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Eu espero que todos vocês tenham um excelente dia e que o nosso Senhor possa estar aí nos enchendo com a tua palavra. Amém? Pai, muito obrigada. Nós queremos te agradecer por mais esse dia de leitura, por mais esse dia de estarmos refletindo acerca da sua palavra, mergulhando nas escrituras. E obrigada, Senhor, mais uma vez pelos irmãos que estão acompanhando. Ó Espírito Santo de Deus, nos dá forças para continuarmos a nossa caminhada no crescimento, no conhecimento. É o que nós te pedimos, Senhor. Abra o entendimento do nosso coração e nos faça enxergar, Senhor, a tua vontade, o teu querer diante dessas escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, irmãos, então continuamos, né? Agora, hoje com o capítulo 9 de Mateus. Leremos capítulo 9, 10, 11 e 12. Amém? Vamos então. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela e ela viverá.
Levantando-se, pois, Jesus o seguiu e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste, pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e a tomou pela mão, e a menina se levantou. E sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou os seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos. E Jesus rigorosamente lhes advertiu, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilhavam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 10. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu; Simão, o cananita, e Judas Iscariote, quem também o traiu. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai, dizendo: O reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos
Expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para a sua jornada, nem duas túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vos partirdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e serem levados à presença do governador e dos reis, por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais, e os colocarão para a morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido as cidades em Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos da sua casa? Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo com seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa.
O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Os que vos recebem, a mim me recebe. E os que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus capítulo 11. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João viu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Jesus lhes respondeu: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvi e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam. Os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é o menor do reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros, dizendo: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram,
há muito eles teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 12. Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus foi por entre o trigo e os seus discípulos estavam famintos e começaram a arrancar as espigas de trigo e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, e não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do dia do Shabat, é Senhor. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? E ele lhes disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e a levantará? Porquanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos dias do Shabat. Disse ele então ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restaurada, sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo.
não contenderá, nem clamará, nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o encontra. Então ele diz: Eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra vazia, varrida e adornada.
Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe.